Olá, estamos começando mais um programa MFSU Entrevistas aqui na TV Sul. Hoje, nessa manhã de sexta-feira, uma manhã ensolarada, bonita, estamos aqui, ao ar livre, num ambiente tranquilo, saudável. E como combinado com você, a nossa convidada de hoje é a Adelina Delfino de Jesus, aqui conosco. Bom dia, Adelina. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem neste momento. Adelina Delfino de Jesus. Adelina Delfino de Jesus. De onde é que vem a Adelina? Adelina é de Morro da Fumaça mesmo. Natural daqui? Natural daqui. Nasci aqui, me criei aqui, não aqui no bairro Naspolini. Eu vim para o bairro Naspolini, eu já tinha 10 anos. 10 anos. Eu era lá da linha Serafim. Ah, da linha Serafim, do outro lado da cidade. Lá, a minha terra natal foi lá. Uhum. Não, do outro lado da cidade não, é aqui, pro lado de cima da Coab, né? É. Não, aqui que vai para a Estação Cocal. Ah, Estação Cocal, nasceu ali, linha Serafim, ali onde tem aquela igrejinha ali, que hoje que era uma escola, né, desativada, eles fizeram a igreja deles, né? Uhum. E era do lado de cima. E a casa onde tu nascesse ainda existe? Não existe mais. Não, já foi loteado, né, tudo, né, porque é muitos anos, né? Uhum. Então não existe mais a casa que eu nasci. Uhum. Mas tem os meus primos tudo lá, né, porque tinha o meu tio, tudo, né? E hoje então são os primos ainda moram lá. Ainda moram lá. Uhum. Quem foram os teus pais? Meus pais era Catarina, né, da Agostinho Delfino, e o meu pai era João Armindo Delfino. E meu pai era de Morro Grande. De Morro Grande. Sim, a minha mãe, então, também de lá, né? Uhum. Daqui do Morro da Fumaça. Eram italianos, brasileiros? A minha mãe era italiana. Italiana. E o meu pai era brasileiro. Era brasileiro? Sim. Uhum. Até na época, né, então eles se conheceram porque o pai da minha mãe, eles tinham um engenho de farinha, e naquela época eles saíram de lá para vir trabalhar para cá, vieram em busca de emprego, e aí daí se acharam e aí deu certo. Uhum. Naquela época a indústria que tinha era mais engenho, tafona, né? Sim, eram essas coisas assim, e mais engenho, porque eles plantavam a mandioca, né? Era o tempo da mandioca, aquela época, né? Uhum. E plantavam para sobreviver, né, Beto? Porque tiravam tudo da terra, né, na época, né? Uhum. Não se comprava quase nada, como diz aquele, era o sal e a querosena, como diz. O sal e a querosena. Porque não tinha energia, né, naquele tempo, né? Uhum. Então tudo era tirado da terra, né? Tudo. Tem quantos irmãos, Adelina? Que a minha mãe? Não, eu? Tu, quantos irmãos você tiver? 6. 6 irmãos? 6 irmãos. Lembra o nome de todos? Lembro. Então vamos lá. É o Jorge, né? Era o mais velho. Depois é a Terezinha, né? Aquela casada com o falecido de Saque, né? Depois sou eu sou a terceira. E depois é a Darcy. E depois é a Maria, e depois é a Fátima. É uma turminha, né? Uma turminha. E a minha mãe ainda teve outra, mas faleceu o bebezinho. Faleceu o bebezinho. 7 com 9. Rafael Monsoni. Grande Rafael Monsoni, muito obrigado pela sintonia. Euzélia Soares Marques. Eusélio Soares, a Zélia, da Pastoral da Criança. Bom dia, Zélia, muito obrigado. Hoje aqui é a tua colega que trabalha aqui na nossa entrevista. Abraço para Stefan Perdona. Stefan, muito obrigado. A Glorinha da Silva dando bom dia, Beto. Bom dia, Adelina. Bom dia, Glorinha. Muito bem, hoje a nossa convidada é Adelina Delfino de Jesus, que estamos conhecendo hoje um pouco mais da história da Adelina. E lembrando a você que está chegando agora, esse vídeo vai ficar gravado. Quando encerrar aqui, ele fica gravado nos nossos canais, no TV Sul Comunitária, no MFSU Morro da Fumaça, no LinkedIn, no nosso site tvsul.com.br e também no nosso YouTube. Então, todas as nossas redes sociais. Adelina, naquela época, claro, eu acho que é uma pergunta muito básica, mas é importante. Brincava de quê? Como é que era a diversão na época de criança? Brincava de se esconder, de roda, daquele amarelinho que a gente riscava no chão, né? O amarelinho.
O nosso brinquedo era isso aí. De boneca, fazia boneca de pano e liava, porque a gente naquela época não ganhava uma boneca bonita assim, né? Era boneca de pano mesmo, que nós lá pegava roupa velha, enrolava, fazia tipo uma boneca. E aquilo ali era a nossa brincadeira. A brincadeira. É, acompanhava os pais na roça, às vezes também, né? Quando a minha mãe ia. E assim passava o dia, né? E eu morei mais tempo com a minha nona, né? Com a falecida nona. Então, a minha tia também tinha um monte de filhos, né? Então, era a casa cheia. Era aquela alegria toda a vida, né? Mesmo. A tua nona, como é que é o nome dela? Era Miquelina. Miquelina? Miquelina. Miquelina. O nome dela. Miquelina morava onde, Adelina? Ela morava lá em cima também na linha Serafim, lá atrás. Na linha Serafim. É, lá na também. linha Serafim. Uhum. Conhecesse então a tua nona também. É, deu tempo para conhecer a minha nona, sim. Deu tempo para conhecer. Quando ela faleceu, eu tinha o que? Acho uns 12, 13 anos, acho que eu tinha por aí, mais ou menos. Uhum. Quando ela faleceu. Quando viesse morar no bairro Naspolini, tinha aproximadamente 10 anos. 10 anos. Eu tinha 10 anos quando eu vim para o bairro Naspolini. 10 anos. Por que saíram de lá e vieram para o bairro Naspolini? Tem alguma lembrança disso? É, que na verdade a minha mãe trabalhava aqui no seu Otávio Naspolini, da dona Zenália, que eles moravam aqui no bairro. Ali aquela casa ainda existe ali, onde era do lado ali da Molisa, que tem aquela casa ali desativada hoje, que está lá bem velha ali. Sim, sim. Ali. A minha mãe veio para ali e começou a trabalhar. E depois a minha mãe comprou aquela casinha ali, né? Então depois a gente veio morar ali. Vocês vieram morar ali bem na entrada da antiga Cerâmica Matiola ali, né? Sim, que nem eu tenho uma história assim, né, Beto? A gente não foi criado pelo nosso pai e a nossa mãe muito tempo por causa da doença da minha mãe, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? E a minha mãe, quando ganhou a última, a Maria, no caso, a minha mãe teve doenças mentais, né? Então, naquela época, tu sabe assim, que era bem difícil, né? Então a mãe teve internada muito tempo lá em Porto Alegre, 3 meses a minha mãe ficou lá na época. É aquela depressão pós-parto? Não era depressão pós-parto, porque quando ela ganhou, a minha irmã, ela não lembrava que ela era filha dela, porque eu acho que ela já estava, né? Podia ser até que depois fosse uma depressão pós-parto também, eu não sei. Não sei muito bem, eu só sei que depois a gente foi se espalhado, né? Um foi na casa de um, outro foi na casa de outro. E assim a gente foi criado. Depois o meu pai aí foi embora lá para Morro Grande, para a terra dele. Enfim, a gente foi criado tudo assim. Aí depois, quando a minha mãe comprou esta casa aqui no bairro Naspolini, que eu tinha 10 anos, aí a minha mãe veio, meu pai veio, eles começaram a morar juntos, né? Então ali ficaram ali até ele falecer, ele faleceu muito novo, e a gente ficou ali até hoje, né? Porque daí a minha mãe ficou com o Jorge saiu dali e foi morar lá em cima, onde eles moram até hoje, né? Então daí eu fiquei sozinha ali, né? Casei, fiquei morando ali, né? E assim foi a vida. Que interessante, então quer dizer que vocês, quando tu tinha 10 anos, todos os irmãos já tinham nascido? Todos os irmãos já tinham nascido, de menos a Fátima. De menos a Fátima? É, de menos a Fátima. E foi quando a tua mãe teve esse problema, né? A mãe teve esse problema já bem antes, né? Nós era tudo pequeno, eu não lembro. Quem me contava muito isso aí era a minha tia, a tia Salute. A tia Salute, a mãe do Narciso Macari, falecido Narciso, né? Ela que me contava muito as coisas assim, porque nós era tudo muito pequenos, então a gente não tem lembrança Não de tem nada. muita lembrança não, disso, muito, né? eu não tenho lembrança disso aí. É ela que contava, eu estou contando porque ela contava pra gente. Né? Muito bem, olha, eu quero lembrar para você de qualquer lugar do Brasil que está nos assistindo agora e também do mundo, que a Euroconstruções Residencial Rafaela estão com mais um novo empreendimento em Morro da Fumaça, que é no loteamento Vilário do Doro, aqui em Morro da Fumaça. Isso mesmo. Apartamentos com 77 metros quadrados. Amplo acabamento perfeito. O pátio todo cercado. Um carro por apartamento na garagem.
Ou uma garagem por apartamento para o seu carro, claro, porque de repente você confunde que vai ter um carro na garagem, não é isso? Pois bem, uma garagem para cada apartamento para você colocar o seu carro, isso mesmo, todo cercado. À frente do empreendimento, calçada, uma única saída, então toda saída ou entrada, todo cercado, então com toda a segurança para você. Uma ótima visão. Loteamento Viládio do Dora, aqui em Morro da Fumaça. Adquira já o seu apartamento. Entre em contato aí entre nossas redes sociais e você vai encontrar aí na TV Sul, você vai encontrar todas as informações para você entrar em contato, para você adquirir imediatamente o seu apartamento. Isso mesmo. Aproveite. São poucas unidades, então aproveite e venha morar em Morro da Fumaça, no loteamento Viládio do Douro, que é da Euroconstruções Residencial Rafael. Está chegando o Dia dos Pais. Pois é, chegando os Dias dos Pais. E a Floricultura Cantinho das Flores está esperando você. Claro, você pode entrar em contato tanto pelas redes sociais, pelos telefones também estão nos nossos canais, ou então ir até a loja com toda a segurança, use máscara, porque lá está todo mundo de máscara, isso mesmo, e esperando você com toda a segurança. Então fica aí em frente ao semáforo de Morro da Fumaça, isso mesmo, bem em frente ao semáforo. Vai até lá, a loja Cantinho das Flores, com diversas cestas com flores. Afinal de contas, o homem está mais, tá mais vaidoso e mais sensível também nessa questão. Também gosta de receber flores. Aliás, sempre gostou, mas agora que ele está se liberando um pouco mais. Não é feio receber flores, gostar de flores. É muito bonito, né? Então, homens também gostam de flores. Você quer presentear seu pai? Então vai na Floricultura Cantinho das Flores, aqui em Morro da Fumaça, e na véspera do Dia dos Pais, nós estaremos sorteando aqui nesse ambiente, nesse local, uma cesta para quem escrever aí embaixo. Pode escrever embaixo aí de qualquer anúncio do Cantinho das Flores. Escreve aí embaixo: eu quero participar do sorteio. Você estará concorrendo, você de qualquer lugar estará concorrendo a uma belíssima e deliciosa cesta. Isso mesmo. Lembrando que as cestas de café que você vai dar para o seu pai de presente, pode ser cesta de café colonial, pode ser cesta de café, enfim, comum. Você pode botar cerveja, pode tirar cerveja, cerveja com álcool, sem álcool, vinho, suco de laranja, o que você quiser. Água mineral, o que você quiser, você monta a sua cesta lá na loja Cantinho das Flores, em Morro da Fumaça, aqui na nossa cidade. Hoje a nossa convidada é Adelina Delfino de Jesus, aqui de Morro da Fumaça. E estamos aqui contando um pouquinho da vida dela, da história dessa personagem humana aqui no município de Morro da Fumaça. Nós não podemos, a TV Sul, com essa maratona que está fazendo, convidando tantas pessoas para falar sobre esse assunto, para contar a história do município. E hoje a nossa convidada para falar um pouquinho da nossa cidade, de um ângulo diferente, de uma forma diferente, Adelina Delfino de Jesus. Adelina, morou ali naquela casa até com que idade? Aqui no bairro? Hoje está em outra residência, né? Sim. Que foi desmanchada constitucionalmente, mas aqui, mais em cima. Não, meu lugar sempre, desde a hora que eu vim aqui, 10 anos, a minha casa só foi feitinha do outro lado. Ah, só quando foi eu feito? casei. Aham. Sim, no mesmo lugar. Só no lote ao lado. Só do lado ao lado? Sim, Aham. a minha mãe morou ali, né? Depois, quando o Jorge foi pra cima, então eu já... Imagina, eu já estava casada, eu já estava até viúva já naquela época. Aham, já estava até viúva. Sim. Aí, então, eu fiquei ali e a minha mãe acompanhou eles, porque a minha mãe sempre morou com eles. A minha mãe e a minha irmã mais nova. Uhum. Quem era o seu esposo? Meu esposo era Claudecir de Jesus, ele morreu de acidente, né? A mãe dele era Maria Garcia e o pai era Reduzino, né? Garcia. Ela, Maria Garcia de Jesus, e ele Reduzino Garcia. Ali da Rua do Estado. Da Rua do Estado. Irmão do Nico, irmão do Itamar, né? Irmão da Salete e do João do ônibus, como nós falamos, né? Ele era daquela família, bem perto também. Tiveram um filho vocês, Adelina? Tivemos só um filho. Só um filho. Porque daí ele Fabiano. faleceu novo, né? O Fabiano. Vai fazer já 45 anos. 45 anos, tá um menino ainda, né? Tá um menino.
E assim foi a vida, né, Beto? E aí fiquei ali sozinha, depois aí comecei a trabalhar fora, né? Na época saiu, não tinha nada aqui no bairro na época, né? Só tinha uma escola, uma sala só ali, né? Que era a escola ali que hoje está bem aumentada, né? Nossa escola aí de Vicente Golo. E depois eu comecei a trabalhar num jardinzinho, né? De merendeira. Foi dado um início, né? Começou com poucas crianças, as mães pediram. Aí até foi aqui na rua da igreja aqui, do lado, um pouquinho para cima da nossa capela. Num salão, né? Que era um salão que tinha na época, daí foi fechado. E aí foi alugado ali e a gente começou o jardinzinho com 30 crianças já na época. Tinha muita criança. Muita criança. Né? E os pais, naquela época, era mais olaria, né, Beto? Porque não tinha fábrica. Então eles trabalhavam mais, era nas olarias, os pais, as mães, né? E assim foi iniciado. Era só meio período, depois começou um período inteiro, porque tinha mães que vinham almoçar bem correndo e já saía. Né? Então, algumas crianças ficavam até o dia inteiro ali. Era uma turminha de manhã e uma turminha à tarde. E eu comecei a trabalhar ali e no fim eu tinha tanto amor daquilo ali, tanto amor, e acostumei tanto com as crianças que aquilo ali era a minha vida, era o meu, eu tinha assim quase como meus filhos, não é? E fazia aquelas alimentação, vinha muita alimentação na época no estado, né? Então eles eram muito assim, bem cuidadinhos, como diz o outro. Até hoje eles me chamam de tia Adelina, hoje eles são casados, eles têm filhos. Mas aqueles que passaram no jardim na época comigo, até hoje, onde eu estou, é tia Adelina, Vê só que interessante. Adelina, isso foi em que época? Ai, Beto, agora que tu me pegou. Eu tinha o quê? Eu tinha 20 e poucos anos, 20... Eu não tinha 30 anos ainda quando eu comecei. Então já faz uns 25 anos também, né? Mais, eu acho que mais. Depois daí saíram dali, a gente foi para a escola, né? O jardim daí foi lá para a escola também na Vicente Golo. E até hoje, né? Ainda tem lá, né? O jardinzinho, o prézinho, né? Mas foi começado aqui num salão de festas que eles faziam, o baile na época, né? Foi alugado ali, a gente ficou 6 anos ali, trabalhando ali com aquelas crianças. Depois foi passado para a escola, e depois eu fiquei um tempo na escola, depois eu fui convidada para fazer o curso da Pastoral da Saúde, e daí eu comecei esse curso, terminei, e depois o povo começou a me procurar muito, assim, para atrás de uma coisa, atrás de outra. E na época o prefeito era o Paulino Bife. Na época do Paulino Bife. E aí então daí o Jerônimo foi lá falar com ele, ver se ele não me liberava para deixar assim só para atender as pessoas. Cada tarde eu ia numa comunidade, naquela época não tinha um posto de saúde, só tinha o central, muito bem pequeno, né? Então a gente fez um curso de 90 horas, um curso que tu fez os sinais vitais, tudo, né? Então verificava a pressão, eu fazia injeção, eu fazia curativo. Fazia tudo isso, Adelina? Tudo isso. Tá lá a dona Fermina do seu neném, que tu conhece bastante, porque na época tu morava lá. E eu andei nas estradas fazendo curativo, que ela tinha pegado a mão assim na máquina, tinha comido, tu lembra bem disso aí, eu acho, né? E eu ia todo dia de bicicleta, todo dia ela fazia o curativo dela. E assim fui, depois aí comecei lá em cima, depois quando o seu Otávio e a dona Zenária entraram como prefeito, ela quis que eu ajudasse nos clubes de mães, porque na época, acho que foi o início dos clubes de mães, foi na época da dona Zenália, né, que ela era a primeira dama, e assim iniciei-me, então eu dava também o clube de mães para adolescente na época. Os adolescentes, né, também participavam. E assim foi crescendo. Depois foi passando e foi passando. Enfim, hoje, daí depois iniciou a pastoral social, né, que a gente começou no tempo do padre Arcângelo. Né, depois a Maria Bortolim também veio, né, junto, a gente deu início, visitamos todas as cerâmicas. E assim foi indo, e até hoje ainda existe lá a nossa pastoral, né, que a gente, né, tem uma turma muito boa, a Maria de frente, a Maria é uma guerreira, pode-se dizer assim, né? Uma pessoa muito ativa. E a gente ainda estava lutando ainda, né? Participando
Porque depois aí, quando eu me aposentei, eu continuei meu trabalho voluntário. Daí depois, agora sim, agora é voluntário. Porque na época que eu fazia, eu era paga, né, Beto? Era remunerada. Eu era uma funcionária, né? E depois, quando eu me aposentei, aí então eu continuei as atividades assim da pastoral social e tudo, a pastoral da saúde até hoje, né? Eu tenho um grupinho lá na linha Serafim, que a gente se encontrava uma vez por mês. Só esse ano, porque a gente parou, foi só um primeiro encontro por causa da pandemia, né? Por enquanto a diocese não voltar, né? Que a pastoral da saúde a gente também fica em casa, como diz aquele, né? Bacana. Porque... Nós vamos continuar já conversando com a Adelina. Tem alguém, Rale? Vamos lá, quem está aí conosco? Ana Paula Rosa Delfino. Ana Paula Rosa Delfino, conhece, Adelina? Tem o sobrenome Delfino. É, mas eu acho que... Não está lembrada? No momento, não. Bom dia, Ana Paula, muito obrigado. Bom dia, Ana Paula. A Zélia falando que ela quer participar do sorteio. Ah, então tá, participar do sorteio, uma hora dessa vem aqui, né, Zélia? Vem aqui, vamos contar a história aqui, um pouquinho da tua história aqui, que é uma história muito bonita também. A Glorinha da Silva também falando que ela quer participar do sorteio. Oi, Glorinha, então tá bom. Depois vamos estar colocando na lista aí também do sorteio de uma belíssima cesta de café da manhã. Abraço para a Valniceia Bressan. A Valniceia dizendo: bom dia, tia Adelina foi minha professora de catequese, grande mulher, pessoa da melhor qualidade. Beijo, dona Adelina. Bom dia, obrigada. Valniceia, muito obrigado. Lembrando que a Adelina, assim como a Zélia, a Albertina e a Valda, elas também fizeram parte da minha infância, né? Então, a Adelina praticamente ela me viu crescer, né? Então o Halley que está por trás das câmeras aqui, a Adelina que está aí sendo entrevistada, ela viu ele crescer, né? Sim. Eu lembro do Clube de Mães, eu ia lá, a Adelina estava sempre lá no Clube de Mães, né? Eu lembro antes mesmo do Clube de Mães eu já lembrava da Adelina, né? Por isso que hoje em dia eu chamo de Adelina daquela época. A mãe, ela sempre falava: o Halley, essa ali é a Adelina. Daí é uma pessoa que eu cresci convivendo com ela, com a Valda, né? A dona Valda foi minha catequista, inclusive, também, né? Porque é tudo aqui da mesma comunidade também se facilitou muito da igreja, Tudo. né? É que na verdade a gente viu a comunidade crescer, né, Beto? A gente foi o começo da comunidade, né? Porque tu foi uma das primeiras moradoras aqui, né, Adelina? Tinha o falecido Martim Mendes, né? E tinha o irmão dele, o Bento, né, também, da Maria Bonita, não sei se tu tem lembrança. Ouvi falar, não conheci. Tu não tem, mas eles moravam ali também. E o outro irmão também do falecido Martim, eram 3 irmãos que moravam ali na minha rua, né? Bem poucos, isso aqui era tudo mato, tudo, não tinha nada, né, tudo. Então depois foi crescendo, assim que o seu Otávio começou a Molisa, né? O início da Molisa, e a gente, né, eu participei, depois ele começou a lotear, e foi aonde que daí o bairro foi crescendo, né? Crescendo muito, e cresceu muito. E essas olarias também na época, né, começou a sair muito, porque era um tempo como se diz o outro, da vaca gorda, né? Tempo da vaca Quem gorda. tinha olaria, meu Deus, então começou a vir muita gente de fora, né? E aí eles começavam a fazer a olaria, faziam as casas, acolhiam as pessoas que vinham, davam casa, davam o gás, né? Ou davam a lenha, né? Naquela época eu lembro muito bem, pagavam às vezes a energia, Sim. porque eles tinham condições naquela época de se pagar, né? E precisavam da mão de obra, E né? precisavam da mão de obra. Então, aonde que o bairro nosso cresceu muito sobre isso aí, né? Por causa das olarias, né? Por causa das Abraço olarias. pro Marcinho. Abraço pro Marcinho. pro Martinho, muito obrigado. Marcinho. O Marcinho. O Marcinho. Estamos falando de máscara aqui, não entendemos muito bem. Então, o Marcinho, grande Marcinho da Associação de Moradores. Um abraço, Marcinho. O Márcio é um lutador da comunidade também, né, Beto? Márcio Sempre foi um batalhador. A família inteira, né, no caso, né? A gente ali só tem que agradecer a Deus e que Deus abençoe ele sempre pelo trabalho, né? Porque a gente foi desde o começo, quando iniciemos aqui a nossa capela, o nosso salão, não sei se tu tens lembrança, mas... Lembro. Foi bem batalhado, muito batalhado. Olha que a gente trabalhou para dar o início naquele salão ali e depois começar a capela, né? Falecido Ângelo Sack, né? Era um batalhador também, que sempre ativo dentro da comunidade, também ajudou muito. Ele queria tanto ver aquela capela, mas não deu tempo, né? Mas o que importa é que ele lutou e batalhou também para que a gente tivesse um lugarzinho dentro da nossa comunidade onde a gente fosse, né, refletir, rezar, né?
ter missa, a comunidade reunida juntos, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, com bastante esforço da comunidade, muita gente da comunidade, né? Foi todo o povo da comunidade. Porque na época a gente tinha missa na escola uma vez lá para outra, né? Lá na escola. E depois, então, foi na época do Padre Dionísio, né, que a gente começou. Tu lembra bem do Padre Dionísio, né? Dionísio. A gente começou na época, ele começou a vir lá na escola, a missa, daí começou uma vez por mês, e depois aquele terreno foi doado. Se não me falha a memória, acho que foi o senhor Otávio e a dona Zenali que doaram aquele terreno ali. Acho que foram eles. E depois aí a gente começou e deu início, hoje está aí a nossa comunidade. A igreja que atende toda a comunidade, Toda a né? comunidade. Independente se é católica ou não, muitos utilizam, né, Adelina? Sim, quando é igreja é o salão, né? É o salão, isso aí. É o salão, né? Então, Angelita muito de Biase, falando que te adoro, Adelina, e quero participar do sorteio. oi, Angelita, muito obrigado. Está participando do sorteio, sim. Abraço para Cilei Garcia. Cilei Garcia, um grande abraço, muito obrigado. Jardel Goulart. Jardel, Jardel da Zenil. que bom tê-lo conosco. Jardel, faz tempo que eu não vejo também. Um bom tempo. Uma pergunta, Adelina. Você ajudou muito nas festas juninas aqui do bairro Naspolini, não ajudou? Sempre. Sempre na festa junina, eu que fazia os quitutes, como diz o outro, né? Os pés de moleque. O pé de moleque, o cartucho, a zélia e a cocada, né? E nas outras comunidades, nas outras escolas também, eu sempre ia fazer o pé de moleque, o cartucho, até que eu pude fazer, depois eu fui ensinando elas também aprenderam, né? Mas eu saía muito, eu corria muito, eu não parava, né? Eu não parava. Só vinha embora de noite para dormir, mas às vezes chegava em casa, tinha reunião, e lá ia para reunião, porque quase todo dia tinha reunião, porque eu participava assim de muita coisa, né? Então não parava dentro de casa. Mas isso é que dá força para a gente viver, né? A alegria que a gente sente, né? De participar da comunidade. Zélia, Aqui, ó. tem mais alguém aí? Cilei Garcia perguntando se quero saber se nós somos parentes. Meu pai se chama João Emílio. Quem é ela? Cilei Garcia. Cilei Garcia. São parentes, Adelina? Somos parentes. João Garcia ele. Somos primos lá de longe, mas somos. Sim. Agora eu não sei bem dizer se era o meu sogro, que era irmão do pai dela, é assim, uma coisa assim. Não tenho bem lembrança, não vou falar porque não lembro muito bem. Mas deve ser parente. É parente. É parente. É parente. Então tá, aí parentesco, tem parentesco sim. Abraço para Gerson Maranhão. Gerson Maranhão, vereador Gerson Maranhão, saúde aí também, melhoras, meu cara. Claudecir Silva. Claudecir Silva, olha, Claudecir Silva da dupla Cleiton e Kleber, que vão estar no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Amanhã, claro, amanhã é sábado, às 10 horas da manhã aqui, nesse nosso ambiente. Se chover, nós vamos para dentro do nosso estúdio. Mas se o tempo estiver bom, acredito que vai estar. A chuva vai demorar um pouquinho a chegar. Nós vamos fazer amanhã, então, uma bela entrevista musical com Cleiton e Kleber. É interessante isso que a Adelina falou sobre a festa junina, porque eu lembro que a Zélia e a Adelina elas eram conhecidas como a Zélia, a mulher da cocada, e a Adelina a mulher pé de moleque. Pé de moleque e o cartucho. Exatamente. E cartucho. Eu falo isso porque eu era muito curioso, sempre perguntava, mãe, mas como é que eles fazem aquela cocada e aquele pé de moleque? A mãe sempre falava, a cocada quem faz é a Zélia. E o pé de moleque, o cartucho, quem faz é sempre a Adelina. Então não tem como, sempre que chega em época de festa junina, o pessoal aqui da comunidade, eles provavelmente se lembram da Zélia, se lembram da Adelina, né? Por conta desse trabalho que elas faziam, né? Sim. Por conta desse trabalho que elas faziam. E até todos os anos. Esse ano só porque, né, foi suspenso tudo, mas o papelzinho do cartucho, quem faz o papelzinho do cartucho, elas cortam, me trazem cortadinho ali em casa, eu que enrolo porque elas não conseguem. Né? Faço para o bairro Naspolini, faço para Pietro Macari. É a escola que pediu, eu todos faço em casa e depois fazem pegar. Ainda todos os anos eu faço. Todos os anos? Sim, todos os anos. Principalmente aqui para nossa, né? E para Pietro.
Não, é famosíssimo, né? Esses produtos aí, cocada, o cartucho, isso aí elas aprenderam tudo. Eu só faço o papelzinho que elas não conseguem fechar para botar o cartucho. Ah, só faz o papelzinho. Sim, só faço o papelzinho. Porque aí a gente já não está com mais uma idade assim para enfrentar um fogão, muita caloria, muita coisa assim, né, Beth? Graças a Deus elas aprenderam, né? Porque a gente também tem que deixar, tem que ensinar. Tem que passar né? para frente, Tem que passar para frente, exatamente. Né? Delina, também, por que a pastoral, como é que tu te identificaste com a pastoral da saúde? Já prezava o tratamento de saúde mais alternativo antes de conhecer a pastoral? Pouca coisa. Pouca coisa. Sim, era o que as mães passavam pra gente, que eram as ervinhas mais comuns, né? As ervinhas mais comuns. Então, se o sol estiver incomodando, a gente muda aí. E então, na época, não, tá bom. Tá bom? Então, na época, foi o padre Dionísio, porque quem começou foi lá, essa pastoral já veio já desde lá de Joinville, foi vindo, depois pegou a nossa comarca de... Comarca não, nossa diocese, na época nós era da diocese de Tubarão, né, Beto? Tubarão. Então, cada paróquia tinha que arrumar não sei quantas pessoas para esse curso. Cada paróquia, 4 pessoas. E o padre Dionísio veio celebrar uma missa ali na escola. Daí ele disse, eu preciso de 4 pessoas, Adelina. Aí até eu arrumei as 4 pessoas, porque eu trabalhava fora, eu tinha muita coisa. Na época eu dava catequese também, tudo. E eu achei assim que era uma carga meio pesada para mim. Então eu arrumei as 4 pessoas. Então, mas daí uma não pôde ir, porque daí a sogra ficou mal naquela noite e eu tinha que levar as 4 pessoas, daí eu fui no lugar dessa pessoa que ia. Né? Então a gente fez o curso de 90 horas e aí foi iniciado. E até hoje, eu acho uns 28 anos por aí. A pastoral caminha, né, a nível de nacional, a nível diocesana, quer ver da diocese, né, diocese de Criciúma. A pastoral da saúde é muito forte, tem uma participação muito boa, né? E que na verdade não se fica só nas ervas, que a pastoral é num todo, né? É num todo. É num todo. Então tem uma participação muito boa, assim, a nível de diocese, né? Adelina, nós vivemos em comunidade, não tem como fugir disso, né? Sim. Mas as coisas só podem acontecer se a gente tiver organizado, senão as coisas não acontecem, né? Ah, sim, tem que te organizar muito bem antes, né? Tem que se organizar, porque senão não vai. Tu não quer fazer sozinha, porque sozinha tu não chega a lado nenhum, né? Tu tem que ter sempre uma equipe boa do teu lado para fazer as coisas acontecer, né? E acontecer bem feita, como diz o outro, né? Vê só, eu falo isso, eu fiz essa pergunta com a Adelina, porque, vê só, está chegando em época de eleição, não vamos entrar aqui no assunto política, mas no fato que vai acontecer. Tem que observar bem os líderes que vão ser eleitos na próxima eleição, tanto candidatos a prefeitos como a vereadores. É preciso nós elegermos pessoas que tenham espírito comunitário, que gostam de participar com pessoas, que gostam de estar envolvido no meio de pessoas. Por quê? Porque a sociedade, nós estamos ficando mais exigentes. Nós queremos pessoas que distribuem os afazeres, porque nós também queremos participar. Nós, como comunidade, não queremos ser massa de manobra, nós queremos ser sujeitos da história. Queremos nos envolver com as nossas coisas. Afinal de contas, quem paga os impostos de uma cidade são os contribuintes. E os contribuintes somos todos nós. Né? E aí nós pagamos nossos impostos, até na hora que vamos comprar 1 quilo de arroz ou pagar a energia, a água, enfim, comprar um quadro de sabão, nós estamos pagando os impostos. E esse imposto, ou mais ou menos, é retorno para o município. E quem está administrando tem que saber que as pessoas que moram no município que são os verdadeiros patrões. São as pessoas mais interessadas, são os pagadores. Então qualquer administrador precisa entender que ele está sendo pago com o dinheiro do povo. Por isso que deve obediência ao povo. E para que essa obediência seja plena, que nós, começando por nós, agora na próxima eleição, eleger pessoas que gostam de gente, que gostam de estar envolvida, que gostam de estar no meio do povo. Esse é um perfil que nós precisamos resgatar na política.
Não é eleger porque tem dinheiro ou porque é isso. Não, porque gosta de pessoas, porque tem espírito comunitário. Porque nós queremos participar da política, seja ela social, enfim, mas nós precisamos antes eleger pessoas com esse perfil. Quem tem errado? A Cirlei Garcia falando que nós somos do Rio Fortuna. Rio Fortuna, Cirlei. Era de lá algum? Não está lembrado dele? Não, então não. Não tem parentesco. Não tem? Não, do Rio Fortuna não. Vê só que interessante. Cirlei, já mudamos aqui, então nós somos mais parentes. Porque Delfino, tem uma porção de Delfino que não são meus parentes. Tem umas 2, 3 famílias ali na linha Anta, que eles são delfinos, mas não são meus parentes. Não são parentes. A gente foi, até conversou, não são. Ó, por exemplo, em Lauro Miller, tem 4 famílias dos Madeiras. E nenhuma delas são parentes. Tem, claro, tem alguns parentes, mas tem 4 famílias que são completamente distintas. Não, sim, né? Não são parentes. E tudo na mesma cidade. Ah, mas o meu pai, por exemplo, nós éramos Madeira, né? E tinha família lá que não tinha nada a ver, não era nada, não era diferente. É só o nome que era Madeira também, né? É igual, eu acho que era na época que eles adotavam isso para poder, os imigrantes que vinham para o Brasil, né? Pode ser. Adotavam. Quem tu é? De Portugal, então tu vai ser Madeira. Ah, tu é de não sei o quê, vai ser de Jesus, né? Então, dessa forma. Quem está aí, Rália? Vamos lá? Para Silvana Goulart. Silvana Goulart, a Silvana. Pessoa maravilhosa. Obrigada. A Silvana Adelina hoje foi pro jardim comigo, a Silvana. E hoje ela cuida de crianças também, né? Sim. Que coisa boa. Márcio Marcos falando, bom dia Beto, Delina, nossa guerreira, a comunidade te agradece muito. Bom dia, obrigada. Valeu, Márcio. Pois bem, a nossa conversa hoje com a Adelina Delfino de Jesus, contando um pouquinho da história da Adelina, fazendo uma conversa aqui. Tem uma pergunta. Ô Delina, você já fez parte da Pastoral da Criança ou já ajudou na produção da multimistura na época? Sim, na Pastoral da Criança foi iniciada com a Alzira, né, Sartor, a minha prima irmã, você conhece bem, irmã do falecido Narciso, né? Dona Alzira. No início, na época, foi ela que iniciou. A Alzira, a irmã Hilda lá da Arnes de Forquilinha veio também, foi aquela época que também fez um levantamento aqui, começaram a fazer os cursos, né? Então, como eu trabalhava na escola, que eu não podia participar, porque eu trabalhava o dia inteiro, então a Alzira começou, e depois, mais um pouco à frente, a Zélia também começou, e depois eu comecei, então aí fomos indo. Na época, teve uma época que a gente fazia multimistura lá em Uruçanga. A prefeitura dava, né, os ingredientes e tudo, e botava nós dentro de uma Kombi e fazia lá em Uruçanga, numa casa que tinha lá, porque tinha as máquinas, eram de lá, então a gente se repartia. A máquina ficava num local lá, então a gente ia fazer lá. Né? E depois, então, foi indo, foi passando, daí na época também daí foi ganho, né, Beto? Até foi você que ajudou, né, lembra? Que a gente comprou tudo, o que precisava para fazer a multimistura, a gente tem até hoje ali no salão. Depois ficou parado um tempo, agora a gente iniciou de novo e o povo está todo mundo pedindo essa multimistura. Mas a gente deu uma parada porque também, né, por causa disso aí, a gente também ficou assim um pouco insegura. Mas daqui a pouco a gente já vai fazer de novo, já vai ter a multimistura. Já vai ter a multimistura. E muito boa, que na época, quando a Alzira começou, que nem diz ela, chamava até de louco, por causa que naquela época não se tinha nada muito natural, que quando se tratava de farelo de trigo e farelo de arroz, né? Achava assim que era só para os animais, que não era para o ser humano. E hoje está lá em cima, né? Até o preço e tudo, né? Porque, até o preço. Então, as sementes, tudo que se bota, né? Então, salvou muitas vidas a multimistura. Muitas vidas. E está voltando novamente as pessoas a utilizar a multimistura, né, Adelina? Está voltando e sempre existiu, porque Forquilinha lá na casa da mãe Helena nunca falta. Nunca falta? Nunca falta, eles têm sempre, né? Então, quantas pessoas até que eu já mandei lá porque queriam, por causa que tinha pessoas em casa doentes, eu disse, vão lá em Forquilinha. Vão lá perto da igreja, se procura a casa mãe Helena. Então, quantas pessoas já foram lá buscar? Qual é o efeito que a multimistura causa no organismo de uma pessoa, Adelina? Ela, na verdade, ela é um complemento alimentar, né, Beto? Então, ela não é que ela é remédio. É remédio, como diz o outro, remédio, porque ela te complementa assim um todo, por causa do que
tem muita semente, né? E ela é um complemento sadio, complemento que não tem contraindicação nenhuma, ela só te faz bem. Alguns itens que faltam na alimentação... No organismo da gente, porque hoje a gente não se alimenta assim, completo, né, Beto? Sempre falta, porque ninguém se alimenta assim, dizer assim, não, eu estou fazendo uma alimentação correta para a minha saúde. Difícil, é muito difícil. E depois a alimentação... Por mais que tu procura, mas ainda sempre alguma coisa no organismo da gente falta, né? Então a multimistura também é uma coisa que ela vem para te complementar também. Não talvez num todo, né? Mas te ajuda muito a multimistura. Até porque, num passado, já até um pouco distante, o arroz era pilado de forma diferente, não era tirado aquela proteína dele, né? Toda a alimentação era o mais natural. Hoje não, hoje é tudo industrializado. Sim. Né? O açúcar, por exemplo, o açúcar antes era um mascavo, né? Hoje é tudo industrializado. E isso perdeu muito a qualidade dos alimentos, né? Perdeu. E o nosso... E nós fomos criados também há muito... A espécie humana foi criada há muito tempo atrás, junto também com ervas e coisa e tal. E, na verdade, tudo é um complemento. E quando se industrializa muito isso, tira algumas propriedades, falta para o corpo humano. Né? Falta para o corpo, principalmente a alimentação hoje, porque a vida hoje também é muito corrida. Aí tu não tem aquele tempo, porque tem que tirar aquele tempinho para fazer uma alimentação assim, mais correta, caseirinha, como diz outro, comida, apesar de ser aquele arroz lá, às vezes lá branco, né, como diz o outro, mas fazer mais uma bastante salada, um suco caseiro, tudo isso aí dá trabalho, né? Então a correria do dia a dia que todo mundo trabalha, hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, chega em cima da hora correndo para se alimentar, para voltar correndo, então aí é onde que o corpo vai se desgastando e vai sentindo a falta das proteínas, das coisas mais naturais que o corpo precisa, né? E a multimistura pode estar num potinho em cima da mesa, na correria, bota ali, espalha um pouquinho por cima de qualquer tipo de alimento. Por cima da comida, né? Todo dia uma colher, duas, uma beleza. Eu lá em casa eu coloco na farinha de mandioca. Já mistura na farinha de mandioca. Se tu faz uma farofa, tu coloca, né, um pirãozinho de feijão, já faz ali junto com aquela farinha com a multimistura. Ótimo, eu ensino sempre as mães para dar para as crianças, sim. Coloca na farinha de mandioca, daí faz uma farofinha, faz um pirãozinho de feijão, bota por cima do arroz, a criança que gosta com a farinha, já está com a multimistura ali, junto misturada. Então eu sempre ensino isso aí. Eu tava a mãe a comprar os ingredientes na época. Tu foi criado com a multimistura, né, Com a multimistura, é verdade. E eu já fui... Igual o meu neto. Meu neto foi criado com a multimistura. E eu já fui lá, inclusive a mãe ela ajudava na produção da multimistura aqui. Sim, e ela, muitas vezes ela comprava os ingredientes e eu ia com ela. Eu ia no dentista e ia com ela. E lá de fato tem muita coisa, tinha muita semente, muito nutriente que a gente até então não conhecia. E que depois se mostrou que eles são eficientes. Um dos que eu não me esqueço é a dolomita. Aquele é um cálcio. A dolomita é o cálcio. É que depois foi substituído pela casca de ovo, que antes ela usava a casca de ovo, né? Usava a casca de ovo, mas depois a nutricionista disse que tinha que fazer um preparo mais, tinha que ser passado numa peneirinha de organza e dava muito trabalho, e para ferver, e para torrar, e para bater, né? Então ela disse para ela que deu a ideia para comprar esse pó dolomita e a gente usa até hoje. Que tem as mesmas propriedades. Sim, sim. Eu conversando com a Yolanda, filha da Dona Expedita, ela dizia, olha, ela até me pediu para mim passar e levar alguns, se eu tinha multimistura. Eu levei, então, diz ela que o organismo dela funciona muito bem quando ela está usando a multimistura. Ah, sim. Né? Que coisa fabulosa a multimistura. Tem bastante fibras, né? Por causa do farelo de trigo. Né? E quando é feito aqui é buscado parcerias com empresas, né? E Delina, e é feito, distribuído gratuitamente para a sociedade. É gratuito. Agora a gente porque graças a Deus que tem sempre essa boa pessoa que sempre nos, né? Que dá assistência para a gente ter essas sementes e os farelos. Então a gente ganha, então também nós demos de graça. A nossa mão de obra é voluntária. Voluntário. Eu quero agradecer, porque muitas vezes eu bati nas portas também para ajudar, nessa tarefa de buscar, eu, Adelino. Quero agradecer ao Ricardo Bittencourt, isso mesmo, presidente do Sermofu, que sempre abriu a mão, tirou um pouquinho daquilo que ele ganha para ajudar aí no nosso trabalho. E você que é empresário da cidade, quer fazer isso também, entre em contato. Até passando o telefone para você, que é o 996466868,
entre em contato, faz uma doação aí de, se não quiser dar em dinheiro, pode passar até, nós passamos o produto, você compra e traz, faça igual o Ricardo, ajude a doar, porque é gratuitamente. Essas pessoas que estão aqui, elas se dão o seu trabalho, a mão de obra, e quem sabe você pode doar os produtos que tanta gente precisa. Isso mesmo, a gente pega conforme a quantidade que a gente vai fazendo e distribuindo, a gente vai pegando, vai construindo, vai fazendo. Então, é importante a participação de todos aqui, porque é distribuído mais aqui em Morro da Fumaça. Então, você que é empresário em Morro da Fumaça, você pode nos ajudar. Que isso aí? Gosto da Andréia Sorato, do Quintim das Flores. Andréia Sorato, olha, a Andréia foi ontem vimos aqui uma entrevista com a Andréia aqui. Ela apresentou a cesta, essa cesta que está no sorteio aí, que você está participando. Bacana. Então, tá isso. Cantinho das Flores, sempre à disposição. Das para Gisiana Grinch. Viviana? Gisiana. Gisiana. Uhum. Grande abraço, Gisiana. Muito obrigado. Adelina, uma pergunta. Você chegou a conhecer a doutora Zilda Arnes, pessoalmente? Sim. No encontro que teve em Forquilinha. Não lembro, não sei se foi 15 anos de pastoral ou 25 anos. Eu tenho até a camiseta dela. O ano passado eles fizeram uma exposição lá no colégio. Até elas vieram atrás que elas queriam alguma coisa da pastoral da criança, né? Aí eu levei a balança, até fui lá na... Acho que eu vim na Albertina pegar, a Albertina ainda estava viva, né? Vim ali pegar a Zélia, a bolsa e tudo, enfim, levei tudo para lá, até a camiseta. Até a camiseta. Na época que foi feito esse encontro lá em Forquilinha, foi ela que veio. Conheci ela pessoalmente. A doutora Zilda foi a mesmo. criadora da multimistura, né? Ela e a irmã Hilda, né? Ela Na verdade, quem dava os cursos na época, ela era a irmã Hilda, porque a doutora Zilda, ela era médica, né? Então ela não morava aqui também, né? Ela era de Florianópolis, né? Se não me falha a memória. E ela também viajava muito, né? E, então era a doutora Hilda mais de frente da pastoral, né? A irmã Hilda ainda ela é viva, né? E ela tá, acho que os seus 90 e poucos anos e lá vai. Eu conheci. A doutora Hilda eu conheci pessoalmente já. Teve um evento da pastoral da criança. Ela a irmã Hilda, né? É, a irmã Hilda veio, eu conheci ela. A doutora Zilda eu não conheci, mas eu sempre tive muito respeito por ela. Inclusive, para todos que estão aí, quem não sabe, a doutora Zilda, ela faleceu em missão, né? Ela estava ajudando lá naquela tragédia do Haiti. Eu lembro que eu era novinho na época, que se falava muito daquilo. E ela faleceu ajudando as pessoas. Então, um terremoto que deu. Ela partiu dessa fazendo bem. Ela estava numa missão e aconteceu a tragédia, né? Estava numa missão. Muito bem, a nossa conversa de hoje é com a Adelina Delfino Jesus, aqui de Morro da Fumaça, natural de Morro da Fumaça, e teve trabalhos fortes, até hoje ainda tem, em relação às causas sociais da cidade. Passou pela pastoral da criança, pastoral social, pastoral da saúde e outras pastorais. Pastoral Pirada também participasse, né, Adelina, ou não? Chegou a participar conosco naquela época? Não, eu acho que eu não participei, não tenho lembrança. Nós fizemos algum trabalho juntos, tipo lá no loteamento Barreira, tivemos também, né, Adelina? Ah, sim. Loteamento Barreira, enfim, tantos locais aí. Gente, eu quero falar para você de Carlos Joalheiro. Carlos Joalheiro, isso é promoção a partir de armação de óculos a partir de R$60. Carlos Joalheiro tem todas as marcas que você quiser de óculos, as mais famosas, enfim, há uma diversidade enorme de armação com diversos modelos. Vai até lá, além do mais, o Carlos Joalheiro oferece para você também, apresenta para você diversos nomes de profissionais onde você pode ver, escolher e ver qual o melhor você se adapta ou você quer escolher para poder fazer o exame da sua visão. Carlos Joalheiro fica próximo ao Colégio do São Isabel, do outro lado do trilho, está aí com grandes promoções e para o Dia dos Pais também. Não esqueça, lá você quer dar uma joia personalizada, seu pai gosta de joia? Pois bem, vai lá em Carlos Joalheiro. O endereço também aqui no nosso canal. Quero falar também do trailer do Chico Bento. A Andréia Sorato gosta muito lá do trailer do Chico Bento. O melhor lanche da cidade, sem dúvida nenhuma. Trailer do Chico Bento, bem ao lado da Caixa Econômica Federal, agora entregando um delivery. Isso mesmo, entrega a domicílio para você. Vai no nosso canal e você encontra
todos os endereços, ou aí no WhatsApp, vai lá no WhatsApp, bota trailer do Chico Bento que você já encontra, tá certo? Então tá certo, ele faz seu pedido, atendendo todo dia a partir das 18 horas. Quem tá errado é? Só uma perguntinha. Adelina, como você e o seu marido se conheceram? Nós se conhecemos trabalhando juntos. Trabalhando, Adelina? Porque naquela época eu trabalhei muito na olaria. Eu saí da olaria quando eu me casei. Quando nós viemos para cá, para o bairro, depois eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. E ele mais tarde também começou a trabalhar ali, uns 2 anos, eu acho, depois, ou 3. E aí a gente se conheceu, aí depois ele saiu e a gente continuou e conhecemos ali no trabalho. E eu, quando namorava onde? Tinha salão aqui pra ir, Adelina? Não. Festa? A gente não saía, né? Se saía era assim, numa festa. Nós gostávamos muito de ir a pé lá no Rio Vargedo, quando tinha festa, na Santa Polônia, né? A gente ia uma turminha toda, ia buscar muita laranja crava lá no Vargedo, que tinha aqueles pés na beira das estradas, a gente ia nos domingos. E assim, o nosso passava desse jeito assim. A diversão era assim? Era assim. Conversando, muita conversa. Conversa, né? rodinha de amigas, assim, as rodinhas que a gente fazia na época da minha idade, na nossa turminha que nós tinha, né? Então a gente passava assim. E meninos, meninos e meninas, né? Sim, era muito respeitado aquela época, né? Quantos anos atrás? Eu tô com 67. 67 está muito jovem ainda, Adelina. 67, então eu casei com 22 anos, faz bastante anos, né? Então era assim, bem mais respeitado, bem respeitado. Hoje não, hoje namorou, olhou, já ficou, já está tudo bem. Sim, já está tudo certo. No passado não. No passado era muito... era mais respeitado, né, Beto? Mas ainda tem pessoas assim que se participam da igreja, assim, que elas são ainda bem conservadas, ainda está voltando assim, né? O casal de namorados se conservar bem, levar um namoro bonitinho, certinho, tu acha pessoas ainda até hoje. Ainda tem. Ainda tem. É porque na verdade a questão do respeito não depende de época, cabe em qualquer época, né, Adelina? Sim, qualquer época. Adelina, nós estamos chegando no final do nosso programa. Nessa primeira parte hoje, vou te convidar outras vezes para a gente vir aqui. Pode novamente. ser, aceito. E aquilo que eu não perguntei hoje, que tu viesse, bom, eu vou lá hoje, eu quero falar um pouco sobre isso. Aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de falar, fica à vontade. Olha, Beto, de tudo eu falei um pouco, né? E até hoje, né, graças a Deus, a gente vive assim... sempre participando. Eu fiquei um pouco fora, porque daí eu peguei a minha mãe, eu fiquei 5 anos com a minha mãe, né? E depois ela faleceu, então depois eu comecei a retornar na comunidade. Então, a gente está sempre aí na batalha, né? Hoje eu sou mais atrás, como eu digo para as meninas, a Mari, né? Conhece a Mari, da Nicéia, do Tião, eles que a gente é uma família, a gente pode dizer assim que seja uma família igual a família do Marcinho, né? A gente se sente na família também, né? Então, e a gente está aí sempre batalhando. Então eu disse assim, ó, eu já estou ficando um pouquinho mais para trás. Vocês que são novos vão para frente, né? Deixar as pessoas novas aí, né? Participar, convidar. A gente sabe que é um pouco difícil, devido ao trabalho, né? Também hoje, ou talvez falta um pouco de conhecimento da palavra de Deus, né? Também para elas, né? Hoje, por causa dessa agitação desse mundo aí. Mas que bom que a nossa comunidade, assim, até bem, né? Se une bem, né, Beto? Não é uma comunidade assim que briga, que se xinga, né? Que sai. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, né? Pela amizade que a gente tem, pelo carinho das pessoas que eu tenho, né? Pelas pessoas que eu atendo muito lá em casa, por causa da pastoral. Que com a graça de Deus, o meu xaropinho, eu sempre tenho feitinho lá em casa, porque ele sempre vem buscar, né? Porque tem aquela pessoa que às vezes não tem condições de comprar, porque tem 3, 4 filhos, só às vezes o pai que trabalha, né? Então isso aí eu ajudo, continuo ajudando. Eu disse, enquanto Deus me der força para mim fazer as coisas gratuitas, eu faço com muito amor, muito, né? Eu só peço a Deus a força. E quanto Ele me der, eu vou fazer.
Aí depois os outros vão ter que fazer por mim. É verdade. O xarope da Adelina, né? Eles falam. Que eu tomo muito ainda hoje. Todo Aquele mundo xarope faz o procura. mesmo efeito que outro xarope contra... Faz, Adelina? É assim, né, Beto? Porque de repente o médico receita um xarope, tu toma, não faz nada, não adianta. Não adianta. E tem muitas pessoas que de repente aquele que eu faço também não adianta. Mas aí eu digo assim, ó, se não fazer efeito, tem outros tipos de xarope também, né? Porque eu faço aquele que eu faço para todo mundo e tem quem, de repente, quem tem uma asma, uma chia, essas coisas assim, eu faço muito no inverno aquele xaropão da bananeira, né? Do coração da bananeira, às vezes eu tenho até 3 panelas lá, estão todas 3 cheinhas porque elas ficam 2 dias curtindo, né? De molho. Então aquilo ali é muito bom quando o outro não faz efeito. Então eu tenho vários tipos, não é só um tipo. Ah, entendi. Né? Um deles vai fazer efeito, Um né? deles vai fazer Se não efeito. faz efeito, a gente sabe de uma coisa, mal não faz. Mal não faz. Mal não faz. Ele é saudável, porque mesmo que talvez ele, para uma pessoa, ele não ajude numa doença, ele é feito da bananeira, ele é feito de uma fruta, de uma árvore, que tem ali seus nutrientes, então ele é saudável de uma forma ou de outra. Sim, só porque eu digo toda a vida assim, ó, ervas também é remédio, eu digo para eles, né? Não vão querer tomar o vidro inteiro, porque ele é gostoso, ele é bem docinho, né? Mas se toma certinho, como se tu toma um remédio, um xarope que o médico te receitou, é uma colher 3 vezes ao dia, o caseiro também é uma colher 3 vezes ao dia. Não muda nada. Não muda nada, assim, não exagerar porque é bom, porque é de feito de ervas, acha que não tem contraindicação, às vezes faz mal tomar um vidro inteiro, né? Então tem essas coisas. Rália, tu que já concluísse engenharia química, é estudado isso na engenharia também? Remédios naturais? Tem uma área da química, da farmacologia, da bioquímica que se chama toxicologia. A regra da toxicologia, ela é bem clara. Tudo em excesso faz mal. Então, por mais saudável que possa parecer, até água faz mal. Inclusive, quimicamente falando, se por exemplo, eu vim aqui agora, eu tomar 6 litros de água, com o risco de morrer na hora. Porque a água ela vai se acumulando na cabeça. Então, tudo em excesso faz mal. Então, o que a Adelina está falando é muito importante, porque as pessoas acham, isso aí é bonzinho, então eu vou tomar um pouquinho. É natural. Natural, ela é saudável na medida certa. Mas tudo exagero. Tudo exagero deixa de se tornar um remédio para se tornar um veneno. Então, a gente tem que ter cuidado. Não é para exagerar, conforme a Adelina falando, né? Sim. Então tá bom, contribuindo aí um engenheiro químico falando alguma coisa, né? Então tá bom. Um outro detalhe, só para contribuir, que foi falado mais cedo, a gente vê também que quando a gente está na engenharia química, os nossos professores eles incentivam muito a gente a ir em busca da produção, da produção química dos alimentos. E de fato uma coisa que foi falada aqui que é real, que a Adelina falou, que o Beto falaram ali, é que realmente o açúcar que a gente tem aí, aquele açúcar refinado, aquele sal refinado, geralmente aquilo ali só traz a parte doce. No caso do açúcar, só traz a parte doce, só a sacarose pura. O açúcar mascavo, que é utilizado na multimistura, né? Ele é muito mais saudável. Aquele açúcar orgânico, ele também é muito mais saudável que esse açúcar branquinho. Porque o açúcar branquinho é só sacarose, é só o açúcar mesmo, só o doce. O açúcar mascavo, ele tem a sacarose, tem os outros nutrientes. Outros complementos, ferro, né? Ele tem muito ferro, o açúcar mascavo. Inclusive é recomendado até que o sal grosso ele seja batido e utilizado no lugar do sal refinado, Eu faço, eu não uso sal refinado. Não uso sal refinado? Não, eu compro o sal do churrasco e bato no liquidificador e boto na saleira, tá lá. Só tempero com aquele sal. Eu não uso aquele outro Ele sal. é muito mais saudável, né, Adelina? Parece assim que a comida fica mais saborosa. Parece que a comida fica mais saborosa, é verdade. Perguntinha aqui, a Zelândia Madeira, ela perguntando como a gente faz para adquirir o xarope. Adelina. É só ir lá em casa. Quem tem meu número de celular pode até ligar, né? Mas agora com essa pandemia também eu não saio. Às vezes dou uma saidinha, né? Pertinho, mas logo venho. Mas é só ir lá em casa pegar. Quem tem um vidrinho lava bem, né? Limpa bem, esteriliza bem, leva lá em casa e... Mas eu também sempre tenho vidrinho, às vezes, em casa esterilizadinho, guardadinho. Então aí, Zelândia, ó, tá feito aí, inclusive, é gratuito, Adelina? É gratuito. É gratuito, então, pronto. Rose Lima.
Rose Lima, um grande abraço, muito obrigado. E a Zenair Citadinho. Oi, Zenair, que bom tê-la conosco. Adelina, muito obrigado por ter vindo, foi uma alegria te receber hoje aqui. Hoje nós falamos um pouquinho da tua vida e já contamos um pouquinho, falamos um pouquinho de produtos naturais, enfim, mas tudo incluindo na tua vida. Estava aqui recordando, como diz o Rallian, a Adelina, eu cresci e aprendi muito com a Adelina. Hoje tem um engenheiro formado, também passou pelos teus cuidados também, nos né? ensinando hoje também. É muito verdade. bom isso aí, mas é uma troca, né? É uma troca. Uma troca de experiência, isso aí é muito bom. Então, muito obrigado por ter vindo e venha sempre. Por nada, eu que agradeço também, né? Agradeço muito essa oportunidade que tu me deu. Gostei muito, saí fugidinha, mas tudo bem, né? E o que eu digo? Posso dizer assim, agradecer em primeiro lugar a Deus por essa minha vida, por este caminho que Ele me deu. Às vezes foi um pouco tortuoso no início, né? Mas eu sempre acreditei, tenho muita fé e vou sempre seguindo esse caminho e viver a vida. Porque a vida, ela é muito bela de se viver, né? Eu amo a vida. Se todos amassem um pouquinho a vida, né? Porque a gente sabe que a vida é todo poderoso, né? Aquele que é o maior, que está dentro de nós. Porque de repente a gente tem tantas pessoas que procuram Deus aqui, lá e lá e lá, e esquece que Deus está dentro de cada um de nós. É aqui que Ele está, e essa vida, por isso que aí ela se torna maravilhosa, né? Então eu digo para todos, viva a vida e seja feliz. E se cuide nesse tempo agora, vamos nos cuidar, né? Para nós continuar a viver muito felizes. E um bom dia para todos. Bom Eu estava dia. vendo aqui que a Eusélia mandou aqui a mensagem. Tem galo cantando aí. Tem, Zélia, aqui tem galo cantando. Outro dia eu não sei de onde é que apareceu uma vaca, um boi berrando aqui atrás. Tem gato, tem cachorro, tem uns passarinhos grandes que chega a dar medo aqui. Tem uns que a asa parece do meu tamanho aqui, num pé de garapuva que a gente tem. Muito O interessante. pessoal nas entrevistas sempre fica de olho porque às vezes aparece um beija-flor lá no fundo. Beija-flor no fundo, né? Ontem, por exemplo, ele apareceu, ele estava lá. Então aqui tem de tudo. E tem gente também. Nós também acabamos aparecendo, né? E a Rose Limas falando minha comadre e aprendi muito com ela. Ah, Rose Lima, tô com madre. Ai, a Rose é a mãe das gêmeas lá que trabalha na pastoral social. Batalhadeira, aquela mulher é guerreira. Meu Deus, ela Guerreira? tem um monte de filha. Ouça, bota a mulher guerreira naquilo. Ah, vamos ver só. Aqui, uma das missões da TV Sul é justamente falar das pessoas que aqui vivem. Aqui em Morro da Fumaça, da região. Contar um pouquinho da história. Porque um povo que ele não tem uma história é como uma árvore sem raiz. Ele acaba secando e morrendo. Não há como traçar um futuro sem olhar um pouquinho no passado. Claro, olhando o passado, contando a história de forma sadia, buscando aquilo que foi de mais importante. Quando falar de lamentações, até falar, mas já dando up nas coisas futuras que a gente aprende, e assim sucessivamente. E essa é uma das missões da TV Sul, é trazer pessoas com essa importância aqui hoje. Como tantos convidados importantes que nós estamos trazendo no decorrer da nossa história, porque algumas pessoas perguntam por que nós não fizemos jornalismo aqui dentro da TV Sul. Ora, jornalismo que passa as notícias corriqueiras do dia a dia, todo mundo já conta. Você abre qualquer meio de comunicação, está lá a informação de tudo quanto é jeito. Nós não, a TV Sul se propõe a falar de pessoas, falar dos acontecimentos históricos das pessoas e dessa forma dando a oportunidade para que a gente olhe para o futuro e trace o futuro com mais qualidade, com mais inteligência, baseado na história de pessoas que a gente traz aqui, como a nossa convidada de hoje, Adelina Delfino de Jesus. E só para encerrar, a Mari G. Cardoso falando Mulher Maravilhosa. A Mari. Obrigada. A todos vocês, muito obrigado, foi bom estar com você. Foi bom, Rallian, também muito obrigado pela participação hoje contribuindo. Adelina, foi uma alegria de fato estar contigo aqui hoje. Espero que volte toda sempre. Minha. Pode me convidar que eu venho de novo. Então tá certo. A todos vocês, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.